Galera, vocês estão vendo essas lives? Fala pra mim que vocês estão vendo. Tô chocada, assim, ó. Preciso de uns 5 minutos, às vezes, só para as ideias caírem, assim, ó. Sabe? Moedinha cair. Ai, tá lindo, hein? Tudo bem. E agora nós vamos para a nossa última live dessa quinzena. Estamos encerrando, infelizmente, esse momento, essa quinzena do empoderamento feminino. Esta é a última live. E depois da live a gente vai ter os sorteios, né, da Solar Carteiras e da Imagine Crie, que vai sortear uma caneca a respeito às minas. Então, não percam esse sorteio. Por isso eu entrei até um pouquinho mais cedo aqui para já ir falando para vocês. Já entra lá no nosso feed, já começa a digitar lá os comentários, tá bom? Eu já vou começar a enviar esta live para as pessoas assistirem, porque eu sou dessas. E vocês também aí, quem quiser já pode ir enviando pro povo ver. Que, nossa, não tá podendo deixar passar, né, gente? Uma live mais bonita que a outra. Se eu pudesse, eu fazia o mundo inteiro ver. Vamos lá, já vou chamar a Elaine aqui para participar com a gente. Já vou colocá-la aqui. E é isso, gente. Me contem o que vocês estão achando, se vocês gostaram, se rolou dentro das expectativas de vocês. Lembrando que a gente está com o e-book do Manual do Empoderamento Feminino, que está com o link na bio. Então, se você quer adquirir esse e-book, aproveita que ele vai estar com valor promocional. Então, hein? E vamos colocar a Elaine aqui para falar com a gente. Oiê, Ora! Muito boa noite! boa noite, minha querida, tudo bem? Eu tô meio abalada, porque, né? Só a live maravilhosa. Tô até assim, ó, meu Deus. Tô abaladinha aqui. Porém, muito Isso, feliz. isso Porque que que dá coordenar uma quinzena de empoderamento feminino, né, mulher? tinha, não é por nada não, mas eu vou ficar me achando depois dessa, viu? Ficar me achando de verdade. Brincadeira. Mas, Mas foram maravilhosas até agora, né? nossa, eu tô Assuntos apaixonada. maravilhosos, mulheres incríveis. A Vai ficar começar tudo por no você. YouTube. Ah, e por você que agora tá encerrando esse evento. Olha que chique. Ai, que honra, que delícia! Ai, ai. Gente, eu vou me apresentar então para quem está me vendo aí pelo Insta da Elaine. Eu sou Letícia Goulart, eu sou psicóloga clínica, trabalho também com consultoria e também sou coach. E no nosso Instagram, @síntesebho, está rolando uma quinzena de empoderamento feminino que termina hoje, mas não fiquem chateados porque os vídeos estão todos gravados no nosso IGTV. Claro que a gente não ia deixar esses vídeos assim, né? Claro que a gente ia guardar eles num potinho. Então vocês fiquem à vontade aí para assistir, compartilhar. A gente tem também o canal no YouTube, que está no link da bio, e esses vídeos vão para lá também. Então, se você quiser compartilhar com alguém que não tem Instagram, vai estar tudo no YouTube registradinho, guardadinho. E nós começamos então uma quinzena do empoderamento feminino que termina hoje em prol de empoderar mulheres, né? Que parece óbvio. E hoje Com estamos aqui com certeza. a Elaine. Elaine, apresente-se para a galera. Boa noite a todos. Eu sou Elaine Siderli, eu sou psicóloga, eu realizo atendimentos clínicos a adultos. O meu trabalho é muito específico em alguns contextos, porque sim, eu trabalho o nicho da gordofobia, então body shaming, gordofobia. Eu tenho uma grande demanda e atendo muitas mulheres e também homens
com essas questões. Eu Uhum. realizo atendimentos particulares, no meu consultório, realizo atendimentos online e realizo também atendimentos a alguns convênios em uma clínica de psicologia onde eu também presto serviço. Realizo também um trabalho voluntário, onde os atendimentos são online, com essa demanda justamente relacionada à gordofobia, à violência doméstica, enfim. Esse é o campo que eu atuo, mas obviamente a gente também atua no gerenciamento de ansiedade, depressão, estresse, enfim, esse contexto psicológico. Sigam, por Só favor, no precisa. Instagram. Sigam, por favor, no Instagram. Isso ajuda, isso fortalece, isso faz com que a nossa voz chegue mais longe. Compartilhe, curta, tanto no Insta da Letícia, no meu, de todas as mulheres que passaram por aqui. É Uhum. muito importante que a visibilidade se a partir da sororidade. E essa sororidade. Ah, deu uma travadinha aqui. Travou aí pra vocês, galera? Me deem feedbacks, por favor. Oi? Vou... Oi? Me ouvi? Aê! Deu uma travada aqui pra mim, não sei se foi geral. A forma de compartilharmos isso fortalece a todos nós, inclusive a saúde mental de todos. Com certeza, com certeza. Queria mandar um beijo pro Guga, que tá com a gente na live. Guga, que está fazendo lives É, maravilhosas sobre relacionamento, perfeitas, né? E tá aí com o curso de Desfazendo Amor, né? Para desfazer o amor romântico, esse conceito que é tão nocivo para nós todos. Então também sigam lá o @Gugamenga para vocês verem que legal que tá. Todas as ele, lives estão maravilhosas, né? ele também está com um curso bem interessante de psicologia positiva que cabe para todo o público, não apenas para os profissionais, psicólogos, estudantes, mas para todo o público. Psicologia positiva nesse momento é muito importante, é muito Aí, legal. Guga, paga a gente. Ó o merchan, ó o merchan! Hashtag. Sacanagem. Tô brincando, brincadeira. Gente, só pra Parcerias. vocês saberem, né? O Guga é o nosso parceirão da vida. Então, tudo que ele faz a gente adora e é por isso que a gente recomenda. Mas, Elaine, Divulgamos. vamos falar, né? Vamos falar do que viemos falar. Diz pra mim, como é ser uma mulher gorda no Brasil hoje? Quais são os desafios que a mulher gorda tem que passar? Letes, com uma única palavra, que é óbvio que eu vou discorrer sobre isso, resistência. Uhum, Ser uma mulher gorda hoje, no Brasil, e acredito que no mundo todo, é ser resistência. É fazer do nosso corpo um ato político. Não apenas pelas questões estéticas. A gordofobia, ela engloba vários contextos. Então, Letes, quando a gente fala em ser uma mulher gorda, isso vai muito além daquele pensamento de autoaceitação, de estar uhum, feliz com o seu próprio corpo. Isso é um uhum, ativismo, isso é você se embrenhar em uma luta e por uma causa aonde você tem seus direitos negados. Uma pessoa gorda hoje, Letícia, ela não tem acessibilidade. Uma pessoa gorda hoje, ela passa pelo que a gente chama de gordofobia médica. uhum, Ela vai ao médico por uma questão, por exemplo, dermatológica, e a primeira coisa que o médico, em geral, diz é: você precisa emagrecer. Não se enxerga a pessoa gorda como um indivíduo, se uhum, descaracteriza, se desumaniza, e isso é em um contexto social. uhum, Por que isso acontece? Porque a gordofobia, ela é algo institucionalizado e é algo estrutural.
Então, para que a gente consiga mexer em alguma coisa estrutural, institucionalizada, a gente tem que movimentar muitas coisas. Uhum, A luta e o movimento gordofóbico, anti-gordofóbico, ele surgiu lá nos Estados Unidos, Letes, no finalzinho da década de 70, comecinho da década de 80. E por quê? Justamente por uma gordofobia médica. Uma cantora famosa na época, não me recordo o nome dela agora, ela foi uhum, negligenciada e ela veio a óbito. E ela foi negligenciada pelo fato de ser obesa, de ser gorda. Inclusive a palavra obesa, ela também é uma palavra dentro de um contexto gordofóbico. E uhum, isso é importante que a gente tenha a consciência, o conhecimento e a noção, porque às vezes a gente repete os padrões que nos foram pré-estabelecidos de uma forma robótica e automática, e ao fazermos isso, a gente continua repetindo padrões preconceituosos. O uhum, estigma, Letes, do corpo gordo, ele é um estigma, como eu disse, que ele tem esse controle social seletivo do que é bom e do que é ruim. E ele uhum, agrega convicções de cunho político, de cunho institucional, de cunho religioso, moral e até mesmo comercial. Alguns estigmas, eles são mais fáceis de serem percebidos do que outros. Por exemplo, o tamanho do corpo e a cor da pele, a gente consegue verificar a forma estigmatizada com que é tratado. uhum, Outros já são um pouco mais velados. Então, uhum. a gordofobia, ela é um caso de saúde pública. A gordofobia, Letícia, mata de verdade. Inclusive, existe um estudo que ele foi publicado em 2016, numa revista psicológica, Psychology Science. E nesse estudo, Letes, eles afirmam que 60% dos casos de mortes estavam relacionados à gordofobia. A gente está num mês de setembro amarelo de prevenção de suicídio, a gente está num mês de setembro da luta antigordofóbica, então é muito importante a gente trazer esses temas à fala, a difundir esses temas. A Uhum. relevância, ela é muito grande. As pessoas, de uma maneira geral, começam a entender como se na nossa atual sociedade tudo fosse mimimi. Uhum. Acontece que a nossa atual sociedade ela está disposta a rever os conceitos, a repensar e a fazer melhor. Que Então, bom. os tais mimimis que a gente às vezes ouve, na verdade, eles não são mimimis. Por que a sociedade como um todo está disposta? Porque existem pessoas como eu, como você, como todas essas mulheres que passaram por aqui, que estamos dispostas a validarem o real valor das pessoas, por quem elas de fato são, e a tirar o estigma, a abolir o preconceito. Então, nós Uhum. fazemos parte dessa sociedade também. Mas se a gente sobe um pouquinho e vai lá para a sociedade tida como patriarcal, aí a gente sente que aí é que a gente precisa se unir ainda mais e falar ainda mais e dar voz a quem praticamente não tem voz, porque através da união, da sororidade, é que a gente consegue de fato, tijolinho por tijolinho, a modificar alguma coisa. Essa mudança começa, obviamente, dentro da gente, e a partir daí a gente consegue reproduzir isso no meio da nossa sociedade. Em um período de pandemia, onde as pessoas parece que não entendem que a gente ainda está em pandemia, é importante a união dentro desse contexto. E olha que muito louco, né? A gente está falando aqui da gordofobia. E aí vale lembrar que gordofobia e pressão estética não são a mesma coisa, né? Eu coloquei essa pergunta, Elaine? Não coloquei.
Eu Acho que não. acredito que não, mas não tem problema. A gente faz a nossa live livremente. E aí eu acho que é interessante a gente falar, né? Porque a pressão estética, ela é uma obra macabra do patriarcado, né? A pior obra, eu acho que é o pior lugar do patriarcado tem sido a pressão estética, porque ela, de fato, a gente não consegue se livrar, né? Estamos aqui de batom, né? Delineador, né? Não dá para se livrar da pressão estética ainda, embora a gente está fazendo toda essa desconstrução. Obviamente, a pressão estética no contexto de gordofobia é outro tipo de pressão estética também, né? E a gente precisa lembrar que são coisas diferentes. Explica pra galera. Não quero Com pegar seu lugar de certeza. fala. Explica aí. Eu que lute. Deixa eu comentar isso. É muito interessante o que você disse agora, lugar de fala. Isso é muito importante, sim, né? Dar visibilidade, dar o lugar de fala. O lugar de fala do gordo, da gorda, do gorde. Esse lugar, Uhum, ele realmente existe. Mas as pessoas magras ou não caracterizadas como gordas, elas podem sim falar sobre o assunto. uhum, Falar sobre o assunto é completamente diferente de trazer a sua vivência. Então, o lugar uhum, de fala, ele tem, além do conhecimento, ele traz a vivência. E uhum, a gente pode sim falar sobre qualquer tipo de preconceito existente, ainda que não seja o nosso lugar de fala, mas podemos falar como apoio, podemos uhum. falar como, mana, dá a mão aqui que eu tô com você. E a gente deve, inclusive, fazer isso. Para falar um pouquinho sobre a diferença, eu queria trazer uma frase que eu acho muito legal do Foucault. Eu vou ler a frase porque, obviamente, eu acho a frase legal, mas eu não decorei porque ela é grandinha, tá? Olha só. Ninguém merece. O, pro... Ó, o problema político, porque tem a ver com esse nosso contexto. O problema Uhum, político, ético, social e filosófico de nossos dias não é o de tentar libertar o indivíduo do Estado e das instituições estatais, mas de nos libertar tanto do Estado quanto do tipo de individualização vinculada a ele. Precisamos promover novas formas de subjetividade através da recusa desse tipo de individualidade que tem sido imposta a nós há vários séculos. E aí, o que, que a gente traz dentro da tua pergunta, dentro da tua questão? A beleza, ela vai sendo alterada ao bel prazer de quem está no poder, que normalmente é a heteronormatividade, o homem branco, o homem patriarcado. branco, cis, hétero, eu vou Cisgênero, deixar hétero. escrito aqui assim na legenda, porque daí a galera já lê. A gente fala, lê aqui, ó, é esse, né? Porque tá em É, todas. não é? E daí, o que que acontece? Essas pessoas aí de poder, elas ditam o que está certo, o que está errado, o que é bonito. Então, durante um período lá atrás, uma mulher gorda era a beleza. Por quê? Principalmente lá no período renascentista, porque significava que ela tinha comida, significava que ela poderia, inclusive, ser uma boa parideira, todo esse contexto aonde objetifica-se a mulher completamente. Uhum, A pressão estética, uma grande diferença é que quando o indivíduo se sente oprimido para emagrecer 1 quilo, 2 quilos, devido à pressão estética, isso não vai impedi-lo, por exemplo, de sentar num banco de um ônibus, não vai impedi-lo, por exemplo, de acesso a um tratamento médico. Entende? A pressão uhum, estética, ela não, ela, óbvio, a pressão estética ela faz o adoecer do indivíduo, mas a gordofobia, ela impede
o indivíduo de ter os seus direitos. E Uhum. isso vai além da pressão estética. Ainda falando sobre gordofobia dentro desse contexto estético, a gente pode pensar conceitos como o indivíduo que sofre uma pressão estética que vai procurar um trabalho, por exemplo. Ele tem que ir vestido de social e com uma maquiagem. Isso é uma pressão estética. Uhum. O mesmo indivíduo, sendo gordo, indo procurar o mesmo trabalho, ainda que esteja com a mesma roupa, com a mesma marca, com a mesma maquiagem, esse indivíduo é preterido na maior parte dos casos. Porque o corpo gordo tem como cultura, infelizmente, uma cultura social, Uhum. estrutural, de que o gordo é gordo porque quer, é gordo porque come muito, é gordo porque tem compulsão alimentar, é gordo porque é preguiçoso. A Se pessoa gorda, controla. a pessoa gorda é gorda e ela não tem higiene, ela não se cuida. As pessoas gordas, elas procuram ter um cuidado e isso também é uma pressão. Uhum. Não necessariamente estética, Letis. Elas procuram ter um cuidado aonde todo mundo, no final do trabalho, de 8 horas de trabalho, está com CC e está tudo bem. A pessoa gorda jamais estará com CC, porque a Uhum. preocupação dela em se parecer higienizada o tempo todo é muito grande, porque só o fato dela existir já socialmente denota que ela não tem higiene. Uhum. E isso é gordofobia. E isso é preconceito. E é isso que a gente precisa quebrar. É isso que a gente precisa combater. Ainda mais hoje, Letícia, dia 10 de setembro, é considerado o Dia Nacional da Luta Anti-Gordofobia. E com... Mentira! É verdade. Que Eu amei, tudo! eu amei fazer a live Não hoje, sabia! principalmente por isso. Que arraso! A gente sabia sim, galera. Isso estava tudo planejado? Claro! Não tem coincidência que não. E daí o que, que acontece, Letis? Até 2018, dia 10 de setembro, era o Dia do Gordo, um contexto totalmente gordofóbico. Aí Uhum. em Salvador, um coletivo Vai Ter Gorda, esse coletivo conseguiu ressignificar o ano passado, em 2019, essa data, na Câmara Municipal de Salvador, e passou a ser, em todo o território nacional, o dia da visibilidade e da luta anti-gordofobia. Que tudo! Adorei! Não é? Isso é Adorei. muito especial, porque a partir do instante que você começa a sentir que você tem voz, você começa a ir além. A partir do instante que você começa a sentir que você é uma pessoa, você é um indivíduo de direito e tem os seus direitos negados, você se sente empoderado, você se sente Uhum. empoderada para ir atrás e falar: não, esse aqui é o meu lugar de fala, esse aqui é o meu lugar como ser humano, esse aqui é o meu lugar como indivíduo. E como é que a Uhum. gente faz para empoderar as mulheres dentro do contexto da gordofobia, Uhum. anti-gordofobia? A melhor forma, não apenas dentro desse contexto, mas a melhor forma de empoderamento, ela vai além da aceitação. O Uhum. empoderamento, ele vai através de estudo, conhecimento e difusão de conhecimento. A partir do instante que você, no caso da gordofobia, entende que a despatologização do corpo gordo se faz imediata e necessária e que a Uhum. acessibilidade é um direito negado às pessoas gordas, a partir daí você começa a se empoderar. Então, de uma forma assim mais sintética e didática, o empoderamento da mulher gorda, ele está linkado
com considerarmos e compreendermos a despatologização do corpo gordo e o direito à acessibilidade. E quando a gente fala acessibilidade, é todos os contextos. Acessibilidade para você ter roupa do seu tamanho numa loja de departamento. A acessibilidade para você sentar numa cadeira de plástico e ela não quebrar no barzinho da praia quando a pandemia passar. A acessibilidade para você não precisar comprar 2 assentos de avião quando você é um único indivíduo. A acessibilidade para você passar na catraca. A acessibilidade inclui o direito de ir e vir em todas as instâncias, Letes. Ah, eu adoro falar, né, Letes? Se deixar, eu vou falar a noite inteira. E eu tô aqui, gente, eu tô na segunda pergunta ainda. Calma, brincadeira. Mas eu achei interessante, né? Porque você disse despatologizar, e acho que isso é para ontem, né? Despatologizar, galera. Deixar de adoecer aquilo que não é doença. Deixar de ver como doença o que não é, né? Então a gente despatologiza. É difícil falar essa palavra, tô um trava-língua aqui. E é muito louco quando a gente fala da gordofobia, né? Eu acho, sim, na minha opinião, porque a gente sempre está falando de outros tipos de preconceitos com muita clareza, né? Mas a gordofobia ainda é muito, muito exercida como piada, exercida como apelo à saúde, né? E no fim das contas, a gente vai voltar para o patriarcado, para o capitalismo e blá blá blá, que as pessoas não querem pessoas diversas, né? A gente quer pessoas padrão, porque é mais fácil de produzir coisas num padrão, né? Então, por que eu tenho padrão de roupa? Porque é mais fácil produzir roupas nesse padrão do que eu ficar tendo vários moldes diferentes. Eu fazer coisa sob medida para todas as pessoas. Bancos, Inclusive, né? Letícia, eu não sei se eu já conversei com você em outros momentos, mas eu não sei se eu já trouxe isso aqui dentro da síntese, que o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, ele foi criado em 1832 por um matemático, a pedido dos franceses, na época da Revolução Francesa, justamente para padronizar os uniformes dos funcionários, o PMG. Agora, os nossos corpos são muito distintos dos corpos franceses. 1832 para 2020 é muito diferente. Então, o IMC, que é o índice ensinado na medicina, na nutrição, na fisioterapia, como o índice que estabelece se a pessoa está com excesso ou não de peso, é um índice que pode sim ser contestado, porque não se leva em consideração a diversificação dos povos. Porém, esse índice continua a ser utilizado por quê? É de interesse das indústrias farmacêuticas, é de interesse das grandes estruturas patriarcais, que esse índice continue a existir e a ser perseguido pela grande massa como o modelo ideal, porque se vende mais cirurgia bariátrica, se vende mais produto de estética, se vende mais medicação para se emagrecer, quando na verdade, Letícia, é um índice aonde, se você pega, por exemplo, um indivíduo que tem massa, que pesa 120 quilos, mas é bombado, é de academia, aí ele não é gordo, mas espera aí, o índice dele de massa corporal tá ali, mas não, ele é saudável, ele não é doente. O mesmo indivíduo pesando 120 quilos, com o corpo dele confortável, sem fazer aquele rol todo de academia, aí esse indivíduo é considerado um indivíduo doente. E aí vem um outro contexto, Letícia. Se a questão é saúde, se as pessoas estão preocupadas com a saúde, por que as pessoas não fazem doação de sangue com tanto hemocentro precisando de doação de sangue? Posso fazer um parêntese aqui gigante? Vou fazer Com até grande. certeza! Assim. Meu, a galera tá falando que precisa se exercitar e ir pra academia no meio de uma pandemia com a desculpa de que é saúde. Eu vou repetir. No meio de uma pandemia,
relacionando isso com saúde. Então, eu saio da minha casa, né? A gente tem os índices aí, até o pessoal está divulgando bastante, né? A gente se expõe ao risco de corona. É um risco grave, ir para academia é uma exposição grave, a gente normaliza isso. É muito surreal, né? Dentro dessa cultura de saúde, que não existe saúde, né? Fora toda a negligência da saúde mental dessas pessoas, né? É óbvio, se exercitar faz bem para o corpo, sabemos. Mas e a saúde mental dessa pessoa? E esse lugar de exercício, ele é para quê? Esse exercício é para você se exercitar, ficar bem, o corpo ficar gostosinho? Ou esse exercício é para você ter dois números X na balança porque alguém acha que aquilo é melhor para você, né? Então, assim, tudo errado, né? Enfim, Rafa tá Completamente. colocando aqui, né? Gente, o YouTube tem aulas ótimas de exercício físico. Pois é, Rafa, mas não é sobre saúde, né? É sobre Uhum. dinheiro. E aí a gente precisa ficar falando toda hora, né? Que é sobre pressão estética, é sobre dinheiro, é sobre capitalismo, é sobre patriarcado e aquelas velhas coisas que a gente vai um dia, né, ser cancelada por dizer, mas que é verdade, né? Então, assim. Ô, Mas assim, Letos, Elaine. e dentro desse conceito de exercício, é muito importante dizer que existe gordofobia nesse meio também de exercício físico. Uhum, Raramente você consegue ver uma pessoa gorda numa academia. Por quê? Porque a sociedade e os profissionais, a maioria dos profissionais, não podemos generalizar, eles estão condicionados a entender o gordo como uma pessoa preguiçosa. E aí, o que, que acontece? As pessoas, elas colocam o indivíduo, expõem o indivíduo a situações completamente surreais. Um bom educador físico, ele vai saber o limite do seu educando. Um uhum. bom educador físico, ele vai prestar atenção que, ao invés do indivíduo fazer 20 minutos de determinado exercício, ele pode fazer 10 minutos. Tem inclusive, fazendo um merchan totalmente de graça, mas tem inclusive o Yuri que eu sigo aqui no Instagram, que é exercício à base de afeto. Ele fala muito sobre isso, Uhum. sobre o respeito à capacidade do outro. Dentro desse contexto também, a gente tem a atleta de peso, a Ellen, que ela é jogadora de basquete e ela traz o relato dela no Insta, em todos os contextos, do quanto desde pequena, desde sempre, foi muito difícil estar inserida pelo fato de ser gorda. Educação física, eu vivenciei isso. Educação física, você é sempre a última a ser chamada para o time, porque, nossa, é gorda. Nas aulas, tem que dar 300 voltas ao redor do campo. Nossa, vamos ter que esperar aquela gorda terminar. Então, desde sempre, as pessoas gordas, elas são preteridas em vários contextos. A gordofobia ocorrendo dentro do meio do exercício físico não parece algo totalmente surreal? Se a sociedade como um todo preconiza que o indivíduo caiba na caixa do IMC, e aí o indivíduo vai lá fazer dietas mirabolantes e vai tentar fazer exercício, nossa, olha a gorda fazendo exercício aqui. Não, não dá certo. Entende como isso é muito surreal, como esse tipo de cobrança e como a existência da gordofobia é muito grave e é exatamente como camadas, como a Malu Jimenez fala. É como se fosse, a gordofobia é como se fosse cebola, camadas de cebola, uma intrincada na outra. E aí, quando você acredita que não existe mais, aí você acaba se reconhecendo gordofóbico em um comentário. De tão Uhum. enraizado que isso tá na gente, sabe, Letícia? Uhum. E eu falo sobre gordofobia, mas sim, obviamente, pela estrutura social que eu vivo, eu vivencio contextos gordofóbicos e eu me policio constantemente para não reproduzir contextos gordofóbicos. Não Uhum. é o Uhum. fato de eu ser gorda, de eu passar pela gordofobia,
que vai me imunizar de não exercer gordofobia. Por isso a importância do conhecimento, por isso a importância de se falar sobre isso, por isso a importância de difundir o tema, por isso a importância de você dar esse espaço para eu estar aqui falando sobre o tema. Não tem nenhum defeito, né, as falas, assim, não sei se vocês perceberam. Elaine, fala pra mim, assim, há espaço pra mulher gorda no feminismo hoje? O feminismo acolhe essas mulheres? É algo muito interessante, porque o movimento, a luta, né, o ativismo gordo lá nos Estados Unidos, como eu estava dizendo lá no começo da nossa fala, quando ele surgiu em conjunto com o movimento feminista. Então, é interessante isso. E dentro do feminismo, existe espaço para todos. Porém, como em qualquer contexto, existe preconceito. Uhum. O feminismo, a sua essência é a união. A partir do instante que um movimento é feito por pessoas, essas pessoas estão ali para se melhorarem. Então, sim, vai existir um preconceito, ora gordofóbico, ora racial, ora transfóbico. Mas o mais legal do movimento feminista é que existe espaço para você poder falar, existe espaço para você chegar e falar: ô, mana, você pegou pesado, hein? Você foi gordofóbica. Existe espaço para isso. Uhum. Então, o movimento feminista, ele está de mãos dadas com todas as outras lutas. E uma frase que eu costumo muito dizer, Letícia: uma luta não invalida a outra. Ao contrário, as lutas, as minorias, se a gente pegar todas as minorias e somar, as minorias são a maioria. Então, Uhum. gente, o Sim, que a gente está esperando para sim, tomar o poder? exato. É bem isso. Só as mulheres, né? Se a gente for falar só de mulheres, é mais da metade do planeta. Só mulheres. Mulheres não são minoria, gente. Não são, tá? Só pra vocês E, saberem. a, e aí, dentro do contexto gordofóbico, pessoas gordas no Brasil, dados da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, em 2018, 56% da população brasileira é considerada gorda. Peraí, 56%, Letícia? Onde estão essas Aonde pessoas? Cadê? Aonde que estão as políticas públicas? Porque um contexto que eu acho interessante a gente trazer é que a obesidade só foi caracterizada como doença, obesidade foi caracterizada como doença pela Organização Mundial de Saúde. Eu não me lembro agora se foi 2013 ou 2015, eu não me lembro da data, mas foi Uhum. aí 2013 ou 2015, com a finalidade de dar acesso às pessoas. Porque quando se caracteriza algo como doença, é para que a pessoa tenha acesso às políticas públicas, para que seja fácil. O que Uhum. aconteceu? Ao invés disso acontecer, aconteceu o oposto. Aconteceu uma grande reviravolta e um preconceito, aonde tudo é caracterizado. A obesidade começa a ser uma comorbidade para várias patologias. E daí, Letícia, eu pergunto para você, talvez você saiba me dizer, de fato, o que é a obesidade? Você ser gorda, a pessoa ser gorda, de fato, como doença, o que ela causa? Não existe nenhum estudo científico, Letícia, que prove que você ser gordo cause alguma doença. Por Uhum. isso, o movimento anti-gordofobia de empoderamento, ele passa pela despatologização. A gente Uhum. tem a necessidade de tirar esse conceito de que uma pessoa gorda é uma pessoa doente. Isso Uhum. não é verdade. Isso não é verídico. Maravilhoso, né? Assim, eu tava até conversando com várias pessoas a respeito disso, assim, né? O quanto existe toda essa luta, né? Até tem uma amiga minha que estava falando, né, que estava se sentindo mal porque ela engordou
e tava se sentindo mal por se sentir mal porque ela engordou. Ela tava nesse conflito, que ela sabia que ela tava sendo gordofóbica, né? E aí eu peguei e falei pra ela assim, bom, então faça o seguinte, faça exames. Perfeito. Faz um hemograma, depois você decide o que você vai fazer, né? Faz exame. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente não pode sair dando resultado de nada, nenhuma patologia, a gente olha para a cara da pessoa, assim, ó, e dá um resultado, né? Na psicologia, a gente vê, assim, o desenho da ansiedade e da depressão na pessoa. A gente vê, mas a gente não fala assim, ah, essa pessoa tem ansiedade, porque isso pode ser sintoma de outra coisa, né? A gente não fala, Exatamente. essa pessoa tem depressão. E muitas vezes, quando a pessoa tem um transtorno depressivo, a primeira coisa que a gente fala é: você não é um transtorno, você é uma pessoa. É ou não é? Exatamente. É ou não é? Né? Então, quando a gente dá um diagnóstico irresponsável, né? A gente olha para uma pessoa e dá um diagnóstico irresponsável, também faz parte do nosso conceito ético, quanto profissional da saúde, olhar para isso e rever e falar assim, não posso ter certeza das coisas que eu não pesquisei, que eu não estudei, que eu não avaliei, não posso sair dando diagnóstico, colando na testa das pessoas no meio da rua, não é assim que funciona, né? Sim, com certeza. E a capacidade da gente sempre refletir, Letícia, e sempre questionar é muito importante em qualquer contexto. Porque, da Uhum. mesma forma que existem estudos científicos dizendo que a obesidade é uma doença, existem estudos científicos dizendo que só a palavra obesidade por si só já é algo gordofóbico. Então, a ciência, ela vem para questionar, a ciência Uhum. vem para que a gente consiga refletir e nos aperfeiçoarmos como pessoas. Nossa, Uhum. ficou feio esses aperfeiçoarmos, né? Mas nos melhorarmos como pessoas. Ai, eu adoro a Elaine. E é isso, né, cara? A gente não pode simplesmente sair batendo carimbo, diagnosticando pessoas, né? A gente nem sabe como que acontece as coisas e fica lá, ah, não, é isso, tenho certeza. Isso é só ego, né? Só tô sendo egocêntrico. Qual a raiz da gordofobia, na sua opinião? Da onde vem tudo isso? A gente vai falar de novo aquilo que a Vem gente precisa deixar escrito aqui. patriarcado, heteronormatividade, branquitude, É pressão bem por estética. aí. Na minha opinião, vem de um contexto aonde alguns indivíduos que estão no poder tentarem padronizar. A raiz vem desse contexto. E tudo o que é plural, e tudo o que é diverso, e tudo o que não é igual, que sai daquele contexto, é então excluído e rechaçado. Uhum, E aí a gente tem a gordofobia, a partir do instante onde o renascentismo começa a se alterar, então o padrão de beleza estético ele começa a ser alterado. Aí a uhum. gente tem indústrias da moda, indústrias farmacêuticas, indústrias médicas. Muitas indústrias. Muitas indústrias. A gente tem o capitalismo dizendo que para você ser feliz, você tem que ser magra. A gente tem o capitalismo e todo esse contexto político dizendo que existe apenas um tipo de autoestima, que é a autoestima física, quando na verdade todos nós sabemos que temos 5 tipos de autoestima. A física é apenas uma delas. E não E engloba só estética. Fique bem claro. exatamente, exatamente a pressão estética. E dentro desse contexto, a gordofobia ela surge, na minha opinião, exatamente como surge a raiz, guardada as devidas proporções, como surge o racismo, como surge a homofobia, como surge a xenofobia, como surge a misoginia. É da falta de capacidade de ser empático com o outro, de compreender,
de estar ao lado do outro e ouvir o que o outro tem a dizer e o porquê tem a dizer. É apontar o dedo e julgar pelas diferenças que o outro tem. E não compreender as diferenças como algo diverso, como algo plural. A gente é humanidade é plural e diversa. Ah, Por não, que mas que eu a quero. gente é obcecado por padrão, né? Que a gente é obcecada, né? Igual eu tava falando com a Camila agora há pouco, né? Por que a gente é obcecado com padrão? Por que que a gente quer padronizar coisas e pessoas? Por que merda é essa? Eu acho assim, Letícia, é para poupar, né? Vamos poupar tempo, vamos deixar tudo sendo o número um. O número um é o que mais bonito tem. Pronto, se você é número dois, você já não serve. Você já está à margem, você já é marginalizado. Fora toda a competição que isso cria, né? A gente fica competindo por um lugar ao sol, sendo que tem o sol para todo mundo. Todo mundo, né? Exatamente. A gente compete porque a gente já tem, é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Elaine, E, eu tive e que é dar muito uma. interessante. Ai, desculpa, Imagina, cabelei. imagina, pode falar, Tive que dar amor. uma pincelada aqui em todas as coisas que eu tinha para te perguntar, porque a gente fala muito. Essa é a verdade, né? Mas Sim, tem uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, então eu já vou perguntar agora. pergunte. É, a gente tem escutado, né? Ouvido, não sei se está certa essa palavra. Muitas questões relacionadas a body shaming e outros tipos de expressões gringas, que é uma coisa que acontece muito no feminismo, né? A gente fala de gaslighting, a gente fala de mansplaining, e todo mundo fica tipo, what? Né? Porque a gente não é gringa, né? Então, assim, o que é o body shaming e por que a gente usa tantas expressões gringas para falar de contextos reais e muitas vezes contextos mais latinos do que nunca, né? Antes até de falar sobre body shaming, eu acho bem legal falar sobre body positive. Por quê? Porque a luta anti-gordofobia, por vezes, pode ser confundida com isso. Na Uhum. verdade, o ativismo gordo tem aquele contexto lá do finalzinho dos anos 70 e dos anos 80, e o body positive é um movimento que foi criado no finalzinho dos anos 90 por duas mulheres, aonde o objetivo era a liberdade, a criatividade e a vida criativa e curativa. Então, é legal falar sobre esses dois contextos diferentes. Body positive não é luta antigordofóbica, não é ativismo gordo. É outra E o coisa. é outra coisa. É uma coisa bem legal, mas é um outro contexto. O body positive ele passa pela autoaceitação, mas ele passa pela cura interna. Uhum. O É mais ativismo good gordo, vibes. isso, o ativismo gordo é uma luta por direitos, é Uhum. um outro contexto. O body shaming, se a gente traduz a expressão, é vergonha do corpo alheio. É provocar vergonha do corpo alheio. Então, é eu virar para você, que você é uma pessoa padrão, e falar assim: nossa, Letícia, que cabelo é esse? Isso é body shaming. Uhum. Nossa, Letícia, sua orelha à direita é maior que a esquerda. Você já viu isso? Que coisa feia. Isso é body Uhum. shaming. É quando você humilha, quando você provoca, quando você desmerece a outra pessoa relacionado ao corpo dela. Todas Uhum. essas terminologias, o ativismo gordo também, durante um tempo ele foi FET, alguma coisa que eu não me recordo agora. Por que a gente traz todos esses contextos? Porque é onde acabam nascendo os movimentos. Uhum. A gente traz a raiz lá dos Estados Unidos, porque é lá que a movimentação acaba por acontecer. E aí é Uhum. que nós, brasileiros, acabamos por manter essas terminologias também para diversificar e popularizar. O ativismo Uhum. gordo, ele mantém a luta anti-gordofobia, ativismo gordo, ele mantém esse contexto bem brasileiro,
Diferente do Uhum. body shaming, diferente do body positive. Mas é muito importante dizer que body shaming a gente comete, qualquer pessoa comete com qualquer pessoa, independente do tamanho do corpo dela. Uhum. Gordofobia é algo que não está relacionado única e exclusivamente à estética corporal. Envolve algo muito mais profundo, como a gente tem comentado aqui. E o body Uhum. shaming, ele está relacionado a você fazer com que a pessoa se sinta envergonhada numa situação, se sinta humilhada pelo corpo que ela tem, por Uhum. alguma característica física que ela tem. A gente precisa ficar atento a isso, porque às vezes a gente pode destruir uma pessoa com apenas uma palavra. A gente precisa ter responsabilidade Uhum. afetiva e responsabilidade social. E responsabilidade social passa sim pelas falas que nós exercemos. É muito importante a gente estar atento a isso. Que emenda com a pergunta que eu queria fazer, que é: o que precisamos parar de reproduzir imediatamente sobre as mulheres gordas? Que eu, Letícia, dentro do movimento feminista, posso parar de fazer que talvez eu faça sem querer. Tá, algumas coisas gordofóbicas que às vezes a gente faz sem perceber, tá? A sua amiga vai lá, por exemplo, e posta uma foto só com o rostinho dela Uhum. e uma outra foto com o corpo dela. Aí a do rostinho você não curte, mas a do corpo você curte. E aí isso pode sim ser interpretado como um ato gordofóbico. Porque você está curtindo a foto do corpo, que é gordo, e não está curtindo a foto do rosto. Por Uhum. exemplo, Uhum. outras atitudes, né? Eu estou pegando coisas assim, bem sutis, Sutil. porque o contexto maior a gente já falou aqui, né? Outras Uhum. coisas, mas eu acho que isso todo mundo que está vendo a gente sabe, que é você dar risada daquela piada gordofóbica sem mesmo que você perceba. Então Uhum. você não precisa ser a pessoa que faz a piada. Só o fato de você rir já é algo. Ou então aquelas coisas assim, ai nossa, hoje eu vou comer uma gordice. O fato de falar isso é algo gordofóbico. Uma Uhum. coisa mais simples ainda, menina, eu engordei 2 quilos. Você vai falar isso pesando 70 quilos para alguém que pesa 150. Tipo assim, what? Sem noção, né? É. Então, essas são coisas pequenas. Mas o que imediatamente nós precisamos parar de fazer a gente precisa compreender que é um movimento, que é uma luta por direitos. Essa é a grande prioridade, que é uma luta por acesso, que é uma luta por despatologização. Essa é a grande raiz. O que você pode fazer para contribuir para atos antigordofóbicos? Se colocar nesse contexto de que uma pessoa gorda não é uma pessoa doente, se colocar no contexto de que pessoas gordas merecem e têm direito a acesso. É isso. Posso falar uma coisa? Ó, essa não tá no script, tá? Porque eu sou dessas, né? Me conhece, né? Somos, nós somos. Tem uma coisa que me incomoda, assim, e aí você me diga se eu mereço ser cancelada ou se eu tô pensando dentro do movimento certo, assim, né? Tá. As pessoas gordas que fazem piadas de pessoas gordas, né? A gente sabe que, né, essas pessoas gordas, elas sofrem influência de toda essa estrutura gordofóbica e blá blá blá, e por isso elas reproduzem piadas de... E aí eu fico muito pistola quando eu percebo que as pessoas colocam uma lente assim, ó, e elas falam assim, ah, não, mas a própria pessoa gorda tá fazendo piada com pessoa gorda, então tá tudo bem. Né? Ignorando completamente as outras pessoas gordas que não gostam da piada, né? Mas ela tá com a lente aqui assim, né? Que a gente faz com essas pessoas, assim, na sua opinião? Porque assim, né? Elas vêm com esse discurso de, ah, mas ele tá no lugar de fala dele, olha lá, né?
Olha, Você lembra, Letícia, que ainda há pouco eu falei que mesmo eu sendo gorda e tendo a vivência gorda, eu posso reproduzir gordofobia? É isso uhum, que essas pessoas estão fazendo. A pessoa uhum. gorda fazendo uma piada gordofóbica, em geral, ela faz isso como um escudo protetor, que é tipo assim, ai, já que todo mundo vai falar do gordo, deixa eu falar primeiro. Só que de uma forma errada. Ela Uhum. acaba colocando uma capa de proteção, ela mesmo se desmerecendo, e aí, tipo assim, ah, mas eu sou gorda, eu posso falar. E não funciona assim. E Não no fundo é funciona para ser assim. aceito, né? Porque senão Com esse indivíduo fica numa certeza. exclusão, né? Com certeza, porque qual é o estereótipo do gordo, da pessoa gorda, do gorde? É o estereótipo que é aquele cara engraçado, é aquela menina inteligente. O Uhum. estereótipo de pessoas gordas são pessoas inteligentes, são pessoas engraçadas. Então você tem que caber dentro disso daí. Isso é gordofobia. E aí a pessoa que não consegue lidar com essa situação, ou talvez que nem entenda, que nem saiba sobre gordofobia, ela tenta se encaixar no grupo dentro dessa forma. Ai, você é a engraçada da turma porque eu sou a gorda, então você é a engraçada. E aí é que começa a detonar toda uma luta. Porque Uhum. a pessoa começa a exercitar algo que ela deveria não aceitar, que ela Combater. deveria combater. E ela começa a reproduzir. E aí, minha amiga, a gente precisa do ativismo gordo justamente para chegar inicialmente nessas pessoas e posteriormente no restante da sociedade. A gente tem que limpar a nossa casa para depois ir Uhum. para o mundo. Mana, por último, não menos importante, o que nós podemos fazer para empoderar as manas gordas? Como a gente Ai, faz? maravilhosa essa pergunta. O empoderamento, ele começa justamente a gente falando sobre os direitos, a gente falando sobre o acesso, a gente falando sobre a despatologização. O empoderamento, ele surge quando você oferece o ouvido para ouvir, quando Uhum. você reproduz aquele conteúdo que você escutou, que você refletiu e você falou, cara, é verdade, isso realmente é gordofobia. Então, a forma que a gente tem de empoderar mulheres gordas é, primeiramente, através do conhecimento, difundir o que é gordofobia, o porquê que a gordofobia existe e, Uhum. principalmente, se pautar na despatologização. Amiga, você é gorda, você não é doente. Isso não é Uhum. verdade. Isso é uma mentira construída socialmente e estruturalmente. Faça exames, vá ao médico. Não é porque você é gorda que você é doente. Uhum. Esse é o primeiro passo. Zero defeitos, né, gente? Falei que a gente ia encerrar com chave de ouro com a Elaine e realmente estamos aí fazendo esse encerramento. Gostaria de agradecer, Elaine, por ter estado aqui com a gente, por ter nos ensinado tantas coisas nessa noite especial. Última live da quinzena de empoderamento feminino, né? Então, galera, tem o manual do empoderamento feminino, link na bio da síntese aqui, ó, valor promocional até amanhã, e-book maravilhoso para vocês, que é o manual básico do empoderamento feminino, é tudo que você precisa saber ali para ter base, que tudo que a gente tem falado muito nessas lives é você precisa ter base, você precisa ter conhecimento. Busque conhecimento, como diz a Bilu, né? Então, gente, busca o conhecimento, né? A gente fez com muito carinho esse book, deixou ali todos os assuntos de extrema relevância, né, a gente compactou ali para você ter acesso, então dá uma olhada lá. Gostaria de agradecer todo mundo que assistiu às lives. A gente teve um público fiel que assistiu todas as lives. Foi maravilhoso, foi ótimo. Gostaria de agradecer as manas que participaram, que acreditaram nesse trabalho, que lutam comigo aqui na vida. A Elaine é uma delas, né? Acho que
A gente tem falado super sobre sororidade e é isso, né? Isso é sororidade, né? Uma dá a mão para outra e a gente vai continuar lutando porque a gente quer um mundo melhor, não tem jeito, e esse mundo melhor, ele não é patriarcal. Sinto dizer isso para vocês. E provavelmente também não é capitalista, mas ainda não sabemos o que será, né? Elaine, deixe seu contato para o pessoal que quer te procurar. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, quero agradecer todas as pessoas que passaram por aqui, especialmente quero te agradecer, Letícia, por toda a jornada que você proporcionou a todos nós nessa quinzena de empoderamento feminino. 30 segundos, amiga. Bota seu jabá aí, senão não vai dar tempo. Sigam Gente, muito Elaine, obrigada por arroba tudo. Elaine Siderli. Sigam lá, perfil maravilhoso. Tô indicando para várias manas. Sigam lá. Mana, obrigada. Amo você. Obrigada, obrigada. Também te amo. Beijo, beijo.